Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024 e você sabe que terça-feira é dia de estarmos aqui com o nosso querido amigo Douglas Martins. É, isso mesmo, ele que fala com a gente sempre lá de Curitiba City. Então. E hoje, claro, acredito eu que é de lá, né? Daqui a pouco eu tô só esperando o Douglas aparecer aqui lá pra poder, né? Eu saber de onde que ele está falando. Ô, Douglas, você tá me ouvindo, meu? Ô, Elber, tô te ouvindo bem, meu irmão. Você não tá me ouvindo, não? Sim, agora sim. Eita, e aí, querido, tudo bem? Como é que você tá, rapaz? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá por aí? Tudo tranquilo? Bom demais, rapaz. Maravilha. Gente, pra você que tá aqui ligado na rede e Douglas, rapaz, a gente, graças a Deus, tem muita gente nova chegando aqui na rede. Ei, né? Aleluia! E já estamos aí bem pertinho dos 90 mil downloads, né? Queremos muito chegar a 100 mil downloads e tal. Então, pra você que tá chegando agora aqui na rede, toda terça-feira a gente tem um bate-papo com o Douglas. O Douglas, quem é o Douglas? O Douglas é um CEO, é um conselheiro, como ele mesmo muito bem acabou de falar, né? Então é um cara que tá ali ajudando várias empresas, né? Às vezes, empresas que estão ali querendo crescer, querendo expandir e tal, e precisam de pessoas que tenham, né, experiências e tal. Então, dentro dessa expertise, o Douglas, ele está aqui, é um colaborador aqui da rede, é um voluntário, uma pessoa que se dispõe a estar conosco, tirar, como ele mesmo falou, essa agenda dele apertadíssima e agora viajando mais do que já viajava, né? E às vezes coincide da viagem, reuniões e tal, e ele não pode às vezes estar ao vivo aqui com a gente, mas isso aí a gente vai estar, se Deus quiser, já estamos orando e eu tenho certeza que o Papai do Céu vai abençoar para que ele consiga essa janela aí para estar aqui com a gente toda terça-feira. Então, usando essa expertise, ele traz pra gente toda terça um bate-papo, sempre trazendo ali algum assunto que tem abençoado muito as pessoas que sonham em empreender, as pessoas que estão gerindo de alguma forma algum negócio, alguma instituição filantrópica. Muitos pastores têm sido abençoados, inclusive com as mensagens, com a palavra, com as ministrações que o Douglas tem trazido pra gente aqui toda terça-feira, né? Então, assim, e é o Movimento Elo, inclusive o Movimento Elo, que é o título desse quadro aqui, que a gente conversa com o Douglas toda terça-feira. Tem um site também, né, que é o movimentoelo.org.br e isso que vale muito a pena você ir lá. Tem vários livros para você conhecer, né? Tem várias dicas, tem muita coisa bacana. Livro inclusive do Douglas também está lá em PDF gratuito para você estar conhecendo. Então, assim, esse é o Movimento Elo que acontece toda terça-feira, né? O Douglas é um carioca, tá perdido lá em Curitiba, tem uns 30 anos já, né, Douglas? Você tá em Curitiba, não? Vai fazer 33 anos, agora dia 21 de abril eu cheguei em Curitiba de 92, 32 anos, né? Vai fazer 32 anos agora, rapaz, já é uma vida. E aí o Douglas, ele era um cara moreno, aquele cara morenão, assim, bem caprichado e tal. Aí foi pra Curitiba, irmão, só frio, não pegou mais sol lá no Rio de Janeiro e pronto. Aí agora banho de lua, banho de chuva. É bom demais. Mas muito bem, gente, e hoje o Douglas, inclusive, já até nos adiantou aqui o assunto, né, que será tratado hoje. Hoje ele vai estar falando sobre definindo as prioridades na sua empresa. Meu Deus do céu, isso pra nós é uma confusão, né, Douglas? Às vezes o cara tem tanta coisa que ele sonha, tem tanta coisa que ele precisa fazer, tem tanta coisa urgente, né? Tem até aquele cara que fala assim, rapaz, a minha prioridade é pagar boleto. Aí o que é que eu faço? Eu não tenho dinheiro pra pagar todo mundo, eu pego os boletos, jogo pra cima e pego os 3 ali, ó. A loteria dos boletos. Então, assim, tem tantas prioridades, né, que aí você às vezes não sabe como organizar. Então, meu irmão, aumenta o volume do teu rádio, porque nesse momento tenho certeza que vai ser muito abençoador aí pra tua vida. Ô, Douglas, então vamos lá, meu querido, vamos para a solução desse negócio aí. Bora então. Bom, como o Elber disse, nós temos procurado trazer aqui então essa dimensão de como nós podemos liderar, organizar, como é que a gente pode construir um negócio baseado em princípios e valores da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui, naturalmente, não é ensinar você as técnicas
talvez esses programas que você vai encontrar em uma palestra de coaching, ou mesmo num curso onde você se prepara para exercer melhor o seu estilo de liderança, o tipo de tarefa que você exerce aí, seja na sua empresa, seja na liderança da sua igreja, seja na liderança de uma organização. Mas o nosso objetivo é trazer para você aquilo que eu considero mais relevante na história do líder cristão. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é resposta para todas as demandas que nós temos na vida profissional, no mundo do trabalho, quer seja no empreendimento, quer seja na liderança. Então, abre aí a sua Bíblia. Eu preparei hoje um texto, separei aqui o texto de Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. Eu quero te convidar aí, abre a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto, a primeira parte do nosso programa. Se você é novo aqui conosco, né? Então, você vai sempre ter uma devocional, um tempo que a gente procura olhar para a palavra de Deus e entender o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de determinados temas. E o tema de hoje, então, definindo as prioridades na sua empresa, ele vai ter um suporte bíblico, uma palavra com base naquele texto que nós selecionamos. A Bíblia tem vários textos para tratar dos nossos temas. Esse é apenas um dos textos que a gente pode encontrar que nos dá suporte a conduzir um determinado tipo de demanda da nossa vida de liderança ou da nossa vida empreendedora. Mas a gente poderia encontrar outros textos também. Eu quero que você, então, aproveite esse tempo juntos, prepare suas perguntas. No final, nós vamos ter um tempo aqui para você fazer as suas perguntas e a gente trazer as respostas. Então, vamos juntos? Já abriu aí a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. E o texto diz assim: Então Jesus lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Olha que problema bom, né? Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse, e é normalmente assim que a gente age, né? Quando estamos diante de um bom problema como esse, ganhamos muito, fizemos um bom resultado, o nosso pasto produziu bem, nosso comércio vendeu muito bem, a nossa indústria está produzindo num ritmo bom, nós temos encontrado os clientes que precisamos e às vezes de forma superabundante, e aquilo começa então a gerar seja do ponto de vista do empreendedorismo ou das empresas, um grande desafio que é: preciso produzir mais, preciso crescer, preciso armazenar, preciso me lidar com a prosperidade. E muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. Nós oramos por prosperidade, clamamos por prosperidade, desejamos a prosperidade e quantas vezes nos deparamos com ela e não sabemos o que fazer. E aí estabelecemos prioridades distintas na nossa vida. E aqui está talvez o começo de uma decisão que pode levar você a dois caminhos. E essa escolha pode ser uma escolha boa, que privilegia aquilo que de fato Deus espera de nós como líderes e como empreendedores, como empresários, mas ela também pode ser uma escolha que nos distancia de Deus. Eu tenho costumado dizer que uma distância de 1 grau hoje, no longo do tempo, pode se tornar uma distância impossível de ser novamente encontrada, porque você começa a andar aqui, desvia 1 grau no começo, só que lá na frente, depois de anos, você vai estar distante quilômetros do ponto que você precisava alcançar. Aquele produtor, aquele líder, aquele profissional que Jesus tinha em mente ao contar essa parábola, ele diz: então já sei o que vou fazer. Versículo 18.
Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Quando eu olho do ponto de vista profissional e meramente dos negócios, ou meramente da estratégia de um líder que está vendo o seu trabalho prosperar, se eu lesse esse texto e ele terminasse aqui, se a intenção de Jesus fosse contar essa parábola e ensinar a você que se você teve um resultado melhor, então simplesmente recomece ou construa algo adicional que permita que você dê suporte a essa nova demanda. Só que o texto não termina no versículo 18. O texto continua. E ao continuar, aquele empreendedor, aquele empresário, aquele líder manifesta aquilo que brota de dentro do seu coração. E aqui então reside o perigo e a atenção das nossas prioridades. E ele começa dizendo então, versículo 19, direi a mim mesmo. Primeiro erro na expressão usada por esse líder é que ao invés dele dizer a Deus e procurar diante de Deus qual era a direção que Deus gostaria que ele desse para aquele tema, ele fala, direi a mim mesmo, no alto da minha sabedoria. E aí eu me lembro de um outro texto bíblico paralelo que diz, lá em Provérbios, ninguém se estribe no seu próprio entendimento, né? Então, a gente às vezes, baseado na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento, nós escolhemos usar a nosso favor aquilo que aprendemos e não há nada de errado nisso. A pergunta que a gente precisa fazer com relação ao nosso próprio entendimento será que ele está fundamentado em um bom valor? Será que ele está fundamentado em algo que vai me trazer benefícios eternos? Porque quando nós conduzimos os nossos negócios, a nossa liderança, a partir de princípios da palavra de Deus, naturalmente nós já aprendemos e temos aprendido aqui nos nossos encontros semanais que eu preciso estar de olho naquilo que é eterno, eu preciso estar de olho naquilo que produz glória para o nome de Deus, aquilo que vai trazer de fato uma compreensão de quem está ao meu redor a respeito das minhas decisões. E quando eu começo uma frase de solução, dizendo, direi a mim mesmo, eu provavelmente abandonei o alvo, o centro da minha fé, daquilo que deveria nortear a decisão da minha vida, as decisões que envolvem esse contexto, seja do mundo da liderança, seja do mundo do trabalho. Talvez você, como líder de uma igreja, como líder de um departamento, como líder de um ministério, de uma organização social, você esteja dizendo, cara, eu sei o que eu vou fazer, eu sei para onde eu vou conduzir, eu sei como vou fazer essa ou aquela atividade. E o aprendizado desse texto vai nos mostrar aonde deve estar depositada a esperança e principalmente a confiança do nosso coração. Versículo 19 então diz assim, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens. Ele começa manifestando o seu orgulho, ele começa manifestando o seu poder, e muitas vezes nós fazemos isso quando conduzimos nossos negócios e dissemos, olha o tamanho do rebanho que eu tenho, olha a igreja que eu tenho, olha o negócio que eu tenho, olha a quantidade de funcionários que eu tenho, olha o carro, olha isso, olha aquilo. E ele começa dizendo para si mesmo, ele retroalimenta a sua alma com uma mentira ou com uma verdade, entre aspas, uma verdade que leva o seu coração ainda a se ensoberbecer e quem sabe até se desviar ainda mais. Aquele 1 grau aqui do começo vai ganhando distância e vai separando o meu coração do fundamento daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. E ele diz, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. É a famosa reserva, né? Quando nós, empreendedores, empresários, líderes, olhamos para as nossas reservas, nós muitas vezes descansamos e colocamos elas no
na frente dos nossos olhos e dizemos: descanse, coma, beba e alegre-se. E em algumas versões diz: regala-te. Então, nós respondemos às ansiedades da nossa alma, ao invés de buscar diante de Deus, na presença de Deus, uma resposta para o anseio daquilo que o próprio Deus pode estar tentando executar, não no sentido de que Deus não consiga, mas no sentido de que Ele espera que eu colabore, que eu participe do projeto dele, da expansão. E quantas vezes, olhando para o projeto da expansão, ao invés de eu olhar para o foco de Deus, eu olho para o foco da minha vida e transformo os meus próprios desejos no alvo daquilo que Deus quer fazer comigo, desviando o meu coração do lugar que Deus esperava que ele estivesse. Ele continua ali arrazoando sobre aquele fato, aquela verdade. De fato, ele possuía muitos bens. O que acontece na prática é que, ao dizer isso, o que ele estava exigindo de si mesmo, ou querendo de si mesmo, era que alguém, talvez olhando para aquilo, pudesse dizer: uau, você realmente é muito rico, uau, você realmente é um líder incrível, uau, você realmente fez grandes coisas, olha como Deus tem te abençoado, e até botar ali uma espécie de aura de santidade. Porém, o texto continua, né? Eu gosto de pensar que o grande legal da Bíblia, o que a Bíblia anima no meu coração e faz eu amar a palavra de Deus cada vez mais e buscar sobre a palavra de Deus resposta para todas as demandas da minha vida, é o fato de que o texto não termina ali. E quando ele termina, existem outros textos que colaboram com aquele contexto e nos levam à compreensão, entendimento mais claro daquilo que o Senhor Jesus quer de nós, aquilo que Deus tem planejado para nós a partir da sua palavra, dos textos da sua palavra. E o texto continua. E o versículo 20 diz assim: contudo, quando uma palavra como essa entra no diálogo, na conversa, a gente precisa parar e botar toda a nossa atenção. O texto diz contudo. E seguido de contudo, o texto diz: Deus lhe disse. Eu imagino que você, que está aí lendo o texto junto comigo, que já é conhecedor da palavra de Deus, não esteja imaginando que Deus apareceu lá para ele de forma presente, né? Deus é espírito, então isso seria uma impossibilidade. Mas ele compreendeu muito bem a pessoa que recebeu aquela advertência, contudo, ele ouviu a voz de Deus. E muitos de nós precisamos, de vez em quando, de um contudo na nossa vida, de um porém na nossa vida, para pararmos e pensarmos: o que será que de fato Deus espera de mim, antes que a advertência seja uma advertência de morte, antes que a advertência seja uma advertência de distanciamento, seja uma advertência de que a nossa liderança, o nosso ministério, os nossos negócios estão andando por uma direção que nos levará para distante de Deus. É importante que os nossos ouvidos estejam atentos, a nossa mente e coração estejam preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. E, de preferência, que isso aconteça o mais cedo possível, porque muitas vezes nós só ouvimos aquilo que Deus quer falar quando já estamos sendo, de certa forma, conduzidos a uma direção por nós mesmos, pelo inimigo, muitas vezes pelo nosso desejo de querer mais, de fazer mais, às vezes sendo conduzidos para distante do alvo. E eu me lembro, desde muito cedo, ter aprendido a definição de pecado como errar o alvo. Quando eu vejo alguém andando para longe do alvo, ou mesmo quando eu olho para a minha vida e por alguma razão eu me desviei e estou saindo da direção do alvo,
eu logo me lembro dessa definição simples de pecado. Pecado é errar o alvo. Muitas vezes nós achamos que errando o alvo, estamos fazendo algo de bom. Às vezes errando o alvo, muitas vezes consciente, muitas vezes sabendo a decisão que tomou, muitas vezes escolhendo aquilo intencionalmente. Estamos errando o alvo, e se a definição está correta, errar o alvo é pecado, e pecado nos distancia de Deus. Pecado nos afasta de Deus e nos afasta daquela oportunidade que devemos escolher e preferir de sair da direção do pecado e ir na direção de Deus. E precisamos entender isso desde o processo de conversão, quando escolhemos mudar a direção, andar na direção contrária a que íamos, e vamos agora na direção de Jesus, e a isso a gente costuma dar o nome de conversão, e essa conversão nos aproxima de Deus e nos faz receber direção clara de Deus, e quando vamos escolher as prioridades da nossa vida, o Espírito Santo que habita em nós é capaz de nos ajudar a discernir quando estamos divergindo ou nos distanciando do alvo, para que a nossa vida seja uma vida de evitar o pecado e de não viver no pecado. A palavra de Deus nos ensina que aquele que ama a Cristo, que ama a Deus, ele procura viver evitando o pecado. Aquele que peca regularmente é provavelmente aquele que não teve um encontro com Jesus ainda. Então nós, como líderes, como empresários, como empreendedores, como referência em alguma coisa que fazemos, seja na liderança dos nossos ministérios, seja na liderança dos nossos negócios, nós somos chamados a viver uma vida de acertar mais do que erramos, de deixar o pecado, de confessar e deixar, para que a gente possa viver uma vida que se aproxima de Deus. Então, quando nós estamos escolhendo a nossa prioridade e ao longo da jornada estamos vendo o progresso acontecer, precisamos ficar mais atentos, porque no meio do progresso, os nossos olhos podem se desviar do alvo, mirar em outras coisas que estão secundariamente próximas de nós, e aí, errando o alvo, estamos pecando. Precisamos corrigir esse rumo o mais rápido possível, redefinindo prioridades, fazendo escolhas novas, porque a palavra do Senhor no nosso coração, o Espírito Santo ministrando a nós, vai dizer: contudo, pare, porém, ouça, preste atenção. São tantas as palavras de advertência que nos chamam a atenção para o fato de estarmos desviando do alvo, que nós precisamos buscar com atenção, com sabedoria, manter os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos atentos, porque nós vivemos em um tempo em que as distrações são muitas. E o que as distrações fazem é levar o nosso foco, que estava apontado para o autor e consumador da nossa fé. Ele vai lá e nos aponta e tenta desviar. E o inimigo, ele basicamente vive para cumprir aquele seu ministério padrão de roubar, matar e destruir. E ele normalmente faz isso usando uma estratégia. A estratégia é o engano. Por isso que muitas vezes, quando estamos nos nossos negócios, nesses ambientes de liderança, precisamos olhar o nosso coração. Por quê? Porque o coração ele é enganoso, assim como o texto bíblico já nos alerta, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Se o coração é enganoso mais do que tudo, e a estratégia de Satanás para nos destruir é o engano, olha que combinação que pode ser perigosíssima. Um coração que está inclinado ao engano e o inimigo das nossas almas que usa o engano como estratégia. A combinação dessas duas coisas, de um coração inclinado e um enganador disposto a roubar, matar e destruir, é uma combinação brutal, é uma combinação destruidora. Se nós não estamos atentos a isso, seremos enganados com muita facilidade. Qual é o nosso desafio, então? Nosso desafio, então, é observar as exortações de Deus. Às vezes são exortações simples, do tipo: olha, você está se desviando, volte para cá, vamos em frente, e nós vamos corrigir o caminho. Mas às vezes são exortações duras como essa
que nós vamos ler no versículo 20. O texto diz assim: contudo, Deus lhe disse, insensato. Ele usa uma palavra dura para chamar a atenção daquele jovem, daquele homem, daquela mulher, daquele insensato que havia confundido os valores das coisas e as prioridades das coisas, trazendo para o seu dia a dia maldição e insensatez. E o texto continua dizendo: essa noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Ele lá, feliz porque ia destruir tudo, derrubar tudo, construir novos, maiores, armazenar mais para descansar, comer, beber e se alegrar. E Deus estava falando: essa noite não vai dar tempo de você construir nada. Ainda essa noite a sua alma será tirada, a sua vida será recolhida. E o que você vai aproveitar? O que você fez? Tudo isso que você preparou, organizou, que legado ficará para as próximas gerações? O legado de alguém que, por causa da sua prudência e por causa do seu amor a Cristo, submetia os seus planos ao Senhor, ou por causa do seu amor ao dinheiro, por causa do seu coração enganoso, buscava respostas nas coisas, nos bens, no sossego, na tranquilidade, naquilo que nós costumamos chamar de reserva, aonde de fato está colocada a nossa esperança e a nossa confiança. O que esse texto nos exorta quanto à escolha das prioridades, quando estamos diante dos nossos negócios, quando estamos diante dos nossos ministérios, da nossa liderança, a pergunta que salta desse texto para mim é: qual é o tipo de jornada que você quer levar? A jornada da extrema segurança nos bens, nas coisas, nas conquistas, ou o coração inclinado ao Senhor, aquele coração que busca a resposta diante de Deus, ainda que possua os bens, que possua a riqueza e as reservas? Se naquele versículo em que ele manifesta, ele diz para si mesmo, pensou consigo mesmo, o que vou fazer, e aí ele diz: eu já sei o que vou fazer e direi a mim mesmo. Se ao invés de respostas como essa, ele tivesse dito: vou me prostrar diante do Senhor, vou para o meu quarto no secreto, vou procurar um conselho na multidão de conselheiros, como a palavra diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, se você não sabe exatamente o que fazer, é hora de se inclinar para o Senhor. É hora de ir diante de Deus e dizer: está bom, Senhor, esse é o fato, tem uma colheita muito grande, tem uma produção enorme, o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso? Quem sabe a resposta do Senhor não era destrói tudo, quem sabe a resposta do Senhor é: separa uma grande parte de tudo isso e vai às nações e distribui e faz algo novo, chama pessoas que estão precisando desse tipo de incentivo e impulsiona essas pessoas a avançarem. Quem sabe você vai ser aquele empreendedor, aquele empresário que estimula e impulsiona outros empreendedores. Quem sabe você vai ser aquele líder que vai abençoar e enviar alguém para começar um novo ministério. Quem sabe você será aquele que vai desenvolver novos líderes e, ao invés de você ficar totalmente centrado em você e tudo depende de você, você agora então distribui a capacidade, capacita outros, prepara outros, e assim nós vamos ver a expansão e a multiplicação do reino acontecendo. Mas infelizmente aquela pessoa a quem Jesus se refere na parábola como insensato, o texto continua dizendo: esta noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E o texto que eu separei continua dizendo assim, versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico diante de Deus. O texto não nos fala contra as riquezas. O que o texto diz é que você está colocando as prioridades no lugar errado.
Ele então diz, finalizando ali no versículo 22, eu vou avançar aqui esse versículo, porque Jesus entra numa nova fase, já ensinando aos seus discípulos, e ele diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem aos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. E ele continua ensinando, e ele vai entrar naquela sequência da parábola dos corvos, né, dos pássaros e das plantas, e ele continua então dizendo a respeito da insensatez e como a gente deveria se comportar não sendo mais insensato. E eu não conheço nenhum texto na Bíblia pelo qual nós pudéssemos refutar a ideia ou o fato de que é possível acumular bem, sim. Eu não conheço nenhum texto que diga que você acumular a riqueza é uma maldição ou um pecado. Mas eu conheço algumas dezenas de textos que alertam quanto aos perigos de colocar o amor nas riquezas. Jesus, em outra parábola, alerta quanto aos perigos de tentar servir a dois senhores, afirmando que não conseguiremos, pois havemos de amar ao dinheiro, o senhor Mamon, mais do que a Deus. Outro fato interessante é que Jesus, nessa passagem, ele usa a palavra Senhor, ele usa essa palavra Senhor, chamando o amor ao dinheiro de amor a uma potestade, a um demônio. E o Senhor tem a capacidade e esse Senhor, né, esse Mamon, tem a capacidade de dominar a sua vida e tornar a sua vida escrava dele. Essa é a única vez, num texto bíblico do Novo Testamento, que nós vamos encontrar Jesus se referindo a um demônio chamando de Senhor. Observe que o texto, obviamente, usa o S do Senhor com S minúsculo, mas é a única vez que Jesus se refere a um demônio, nos alertando sobre o cuidado de não nos deixar dominar por ele e não tomar o risco de servir ao Senhor errado. A sua empresa, sua liderança, seu ministério pode e deve ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, talvez muito, né? Ter muito sucesso, muito dinheiro, mas você precisa colocar o sucesso e o dinheiro no lugar em que eles devem ficar, o lugar de servo e não de senhor. Nunca permita que o seu coração tenha tanto amor ao dinheiro e ao sucesso que ele coloque a sua vida numa posição de destaque, mas mantenha o primeiro lugar nas mãos do Senhor para o avanço do reino. Não permita que a troca, né, a escolha que você vai fazer das prioridades da sua vida te levem para um lugar onde Mamon seja o senhor da sua vida. Ao contrário disso, faça uma escolha por preferência. Escolher, de fato, o servir ao Senhor em primeiro lugar, ao colocar os recursos que Ele te deu, o sucesso que Ele te deu, a serviço do reino, a serviço da expansão do reino, a serviço de treinar, capacitar, discipular, ensinar outras pessoas a também obterem sucesso, prosperidade, para que o reino de Deus avance e avance cada vez mais rapidamente, até que Jesus venha e instale por definitivo o reino de Deus e possamos então viver eternamente com Ele. Esse é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe, que essa palavra sirva de semente no seu coração e você possa ver isso acontecendo na sua vida de forma tremenda. Vigie, escolha a prioridade certa, faça das suas escolhas a prioridade que o Senhor tem para a sua vida.
É isso aí, meu amigo. Muito bem, 10 horas e 44 minutos, você também pode fazer perguntas, viu? Você tá liberado aqui, ó, 11 9 30 03 03 16, esse é o nosso WhatsApp, 11 9 3003 0316, e você pode fazer perguntas aqui, mandar perguntas para cá, para o Dongley também, se você quiser, tá bom? O Dongley, eu já tenho aqui já algumas perguntas, né? Então, a primeira delas é a seguinte: Bora. como o empresário sabe que não está escondendo seus recursos de Deus? Bom, eu espero que esse empresário, esse líder, esse empreendedor seja, como cristão, tenha convicções no seu coração a respeito da palavra, ou seja, nada está escondido de Deus. A palavra de Deus diz que tudo que está debaixo do céu ou embaixo da terra pertence ao Senhor. Do Senhor é tudo, tudo que existe é dele. Até aquilo que você considera seus bens, o Senhor pode, requisitar. Bom, diante desse fato, se você ainda tem alguma dúvida de que não dá para esconder nada de Deus, Davi fez um salmo fantástico, ele diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço no mais profundo dos abismos, lá tu também estás. E onde eu então irei da tua face? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus com um pouco mais de vontade, assim, Welber. Eu creio que tem faltado, andando por aí, conversando com pessoas, com empresários, com homens e mulheres cristãs que têm estado na liderança, no mundo dos negócios. Às vezes eu tenho percebido um pouco de falta de conhecimento da palavra. Então eu recomendo fortemente que você, meu irmão, minha irmã que nos ouve, e aqui, se você nos ouve e isso não é para você, receba só esse alerta e alerte outras pessoas também. Muitas pessoas têm vivido seus dias sem conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz que se eu conheço a verdade me torna livre, a palavra de Deus me torna livre. Por isso, eu recomendo que, se você ainda está sofrendo quando um texto é exposto, uma palavra é dita, um texto bíblico é trazido até a sua frente, se você fala: puxa, nunca ouvi falar nisso, gaste mais tempo com a palavra de Deus. Hoje tem tantos recursos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu quero te animar, então, bota lá no rádio do seu carro, enquanto você está indo de um lugar para o outro, no trânsito, se deslocando, larga essas coisas de notícia aí, ouve a Rede 316, bota a Bíblia falada no seu rádio, vai escutando, põe o seu celular ali, vai escutando. Enquanto você está esperando, enquanto você está trabalhando, bota um fone de ouvido, vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir a Rede 316, e com isso você vai encharcar sua mente de textos bíblicos, e você não vai se enganar mais com isso. Então, como que um empresário sabe, se ele está escondendo os recursos? A primeira coisa é se ele não está botando os recursos dele à disposição de Deus. Se a primeira coisa que ele está fazendo é pensar nos recursos como algo para ele mesmo, vou comprar uma casa nova, vou comprar um barco, vou fazer uma viagem, vou isso, vou aquilo, e nunca na prioridade da fala dele está: vou dar uma oferta, vou aumentar aqui a minha participação nesse ministério, vou mandar um dinheiro lá para a Amazônia, vou fazer uma oferta missionária. Se a linguagem dele está invertida à sequência, ele está escondendo. Então, comece a colocar aí no seu vocabulário: antes de pensar em comprar uma casa nova, antes de pensar em comprar um carro novo, um barco novo, fazer uma viagem nova, pense assim, aonde os recursos e o meu ministério precisam estar avançando? Para onde Deus quer ir? E abre os seus ouvidos, porque o Senhor vai falar. Talvez o Senhor te diga: olha, eu tenho aqui um projeto especial para você, não só de dinheiro, mas se envolva mais com isso. Vai fazer uma viagem missionária, vai junto com um grupo, vai aprender mais, se aproxima lá na sua igreja local, se aproxima lá da junta de missões nacionais ou mundiais, se aproxime dos projetos, do que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo na Cristolândia, olha o que Deus está fazendo com as carretas, olha o que Deus está fazendo com os barcos, olha o que Deus está fazendo lá na Ucrânia com a junta de missões mundiais, olha o que Deus está fazendo na Índia, olha o que Deus está fazendo na África. Quantas coisas que você pode estar envolvido. Então, se
se os seus recursos, se aquilo que Deus colocou à sua disposição, sua liderança, não estão olhando para os projetos de Deus, antes de olhar para o seu próprio umbigo, para os seus próprios desejos, realmente você já está escondendo. Você já está escondendo os recursos de Deus. E a palavra, talvez, de exortação é: veja as suas prioridades. Entenda aquilo que Deus quer que você coloque em primeiro lugar. Talvez você tenha que colocar diante de Deus, por exemplo, olha, eu vou separar aqui um recurso para fazer uma modernização aqui na minha empresa que vai melhorar a performance do meu trabalho. Isso vai gerar mais resultado, e assim como lá no texto que a gente acabou de ler, você vai se deparar diante da seguinte situação: uau, o negócio cresceu, o Senhor trouxe prosperidade. Só que quando isso acontecer, se a sua pergunta, ou se a sua resposta para você mesmo for: juntarei mais, comprarei mais casas, mais prédios, mais ações na bolsa, sei lá onde você bota os recursos que Deus coloca na sua mão, e não olha para as necessidades do reino, cara, certamente tem uma decisão errada, uma prioridade equivocada. E aí pode ter certeza que você está encolhendo as suas mãos e escondendo, ou tentando esconder, porque não tem nada que possa ser oculto diante de Deus. Muito bem. A segunda perguntinha, Dongley, é o seguinte: o Dongley, como saber que eu não estou apenas dando migalhas para limpar a minha consciência diante de Deus e das pessoas? Cara, fantástico, Elber, essa pergunta é fantástica. Porque, sabe o que acontece? A gente pensa que migalha é sempre o pouquinho, né? Então, assim, eu tenho lá, Deus me deu um resultado, desse resultado eu tenho 100. Desse 100 eu entreguei 10, e então já cumpri minha obrigação de entregar o meu dízimo. E aí sobra 90 na minha mão, e eu falo, tá bom, vou dar aqui uma ofertinha. Aí virou 89, né? Quando dá isso? E a gente acha que migalha é isso, né? Mas eu creio que a gente deveria abrir a nossa mente para uma definição um pouco melhor sobre isso. Às vezes e não é difícil da gente encontrar pessoas que entregam 50%, né? 50%. Mas elas estão como aquele fariseu lá na oração que Jesus está ensinando para os discípulos. O cara bate no peito e fala: obrigado, Senhor, né? Sou fariseu, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, não sei o quê. E aí Jesus, olha, dá uma olhada para essa cena e me diz quem de fato está comprometido com o reino, né? Ou no exemplo da viúva que lança 2 moedinhas lá no gasofilácio das ofertas, e o som daquelas 2 moedinhas é ensurdecedor, porque aquelas moedinhas eram tudo que ela tinha. Então, a migalha tem a ver com o modelo mental da oferta, com a forma como eu escolho dar essa oferta, com a maneira como eu lido com os recursos que o Senhor colocou nas minhas mãos. Se tudo que eu tenho não é 100% de Deus, e se um dia Ele pede 80, eu entrego 80, e no outro dia Ele permite que eu entregue 20, e tá tudo bem, porque aqueles 80 que ficaram na minha mão, o Senhor tem planos para ele, então eu estou entregando migalhas de qualquer maneira. Não confunda a migalha com o percentual, porque você corre o risco de estar entregando 80% e Deus estava pedindo 100%. Você pode estar entregando 80% e Deus estava pedindo só 20%. E às vezes a gente fica naquele orgulho de eu dou mais, eu dou menos, eu dou isso, eu dou aquilo, e o Senhor precisa falar claramente ao nosso coração: eu não preciso dos seus recursos, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Nós vamos encontrar um texto preciosíssimo na palavra de Deus falando isso. Olha, eu sou o dono do ouro e da prata, eu não preciso de nada, mas o Senhor tem prazer em nos chamar para construir os seus planos e projetos. Então, quando que eu consigo perceber que eu não estou dando uma migalha? Quando eu estou conectado com Deus e o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração. Ele revela que o que sobrou nas nossas mãos eu vou usar para algumas coisas, eu vou priorizar, obviamente, a minha família, eu vou priorizar os domésticos da fé, depois eu vou olhar a sociedade. Agora, se você não está ouvindo o que o Senhor está falando ao seu coração, tem 2 coisas que podem estar acontecendo. Ou você está, de fato, com o coração cauterizado
e a sua mente já não consegue mais, o seu coração não consegue mais discernir a voz do Espírito, e aí precisa de arrependimento, confissão e perdão para que isso mude. Ou você ainda, talvez novo na fé, não desenvolveu ainda os hábitos, as disciplinas espirituais. Quem sabe você precise colocar jejum na sua vida, quem sabe você precise colocar mais oração e joelho na sua vida, para que, sensível à voz de Deus, desejoso de ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo se manifeste e você seja capaz de ouvir. O fato é que, muitas vezes, nós queremos ouvir a voz de Deus para tomar cada decisão toda hora. E às vezes Deus já falou, já deu a orientação, e agora é caminhar, né? Quando Moisés vai diante de Deus e tal, o povo reclamando e tal, o Senhor fala: Moisés, diz ao povo de Israel que marche. Eu já falei para onde tem que ir. Bora, galera, bora marchar, né? Então, muitas vezes a gente fica paralisado por pouca coisa, às vezes a gente anda demais sem saber o que Deus quer, e esse, de fato, é a grande negligência que nós cometemos, né? Ora ouvimos, sabemos o que temos que fazer e não fazemos, ficamos ali tentando encontrar desculpas. Ora não buscamos de Deus direção e clareza e vamos pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. De modo que, meu irmão, minha irmã, se você precisa de sabedoria do que fazer com os recursos que Deus colocou na sua mão, a palavra de Deus diz que aquele que precisa de sabedoria, né, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente. Então, nós precisamos buscar de Deus sabedoria e direção. Eu não quero aqui te ensinar uma fórmula, porque não tem fórmula na Bíblia. A única fórmula que tem na Bíblia fala sobre dízimo, né? Esse você não precisa nem discutir para poder cumprir. Agora, sobre as ofertas, a palavra de Deus ensina que existem vários tipos de ofertas, né? Pelo menos umas 5 ou 6 ofertas distintas que o judeu entregava, né? E a gente pode imitar essa meia dúzia de ofertas, mas a gente pode criar a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 20ª. Isso não é uma restrição. A palavra de Deus não nos restringe quanto a sermos generosos. Ela nos restringe quanto a sermos usurpadores, quanto a sermos mesquinhos, gananciosos. Mas quanto a sermos generosos, não há nada que nos impeça de sermos generosos no extremo, né? Então, faz isso, vai diante do Senhor, coloca seu joelho no chão, vai no seu quarto em secreto. A Bíblia diz que o Senhor que ouve no secreto vai se revelar, vai falar, vai responder, vai atender o desejo do seu coração. Então seja generoso, não se preocupe em ficar achando o que os outros acham, se preocupe com o que Deus acha. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, e assim por diante, ou a esquerda, a direita não precisa saber. Ou seja, o que você faz não precisa ficar sendo anunciado, né? Agora, o Senhor chamou você para um nível de generosidade extrema, faça isso. O Senhor chamou você para ser daqueles que consegue acumular alguns recursos para poder ir alimentando e provendo para os projetos do reino, faça isso. O Senhor chamou você para depender das ofertas dos outros, faça isso. E assim a gente vai vivendo aquilo que Deus preparou e nos chamou a fazer, cada um de nós. Muito bem, tem mais perguntas aqui, Dongley. A próxima é o seguinte: na sua visão, você acha que os irmãos que empreendem devem reservar uma parte fixa de seus recursos mensalmente ou periodicamente para obras sociais ou obra missionária, por exemplo? Muito legal. Eu tenho certeza absoluta, não acho não, eu tenho convicção plena disso. Eu não sei, para cada um dos empreendedores, para os empresários que estão aí, né, nos acompanhando, qual é a porção que o Senhor quer que você separe do resultado do seu negócio. O que eu quero alertá-lo é para não cometer o erro de achar que você tem que dar do seu faturamento. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, de modo que você precisa, né, organizar de forma que a sua empresa seja uma empresa que gera resultado. Então você
tem a sua receita, da receita bruta você vai pagar os seus impostos e vai ter a receita líquida, da receita líquida você vai pagar custos e despesas e vai ter o lucro bruto, do lucro bruto você vai pagar os seus impostos e vai ter o seu lucro líquido. Esse lucro líquido é o dinheiro que você detém. O resto você não detém, você deve para alguém. Deve para os Césares, né? Aquilo que você tem que pagar, deve para os seus fornecedores, para os seus funcionários. Agora, quando chega lá na receita, no resultado líquido, esse agora é o dinheiro que você domina sobre ele. E sobre esse dinheiro você pode dar até 100%. Ele é seu, então você pode, ele é seu porque Deus te abençoou para ter, então você pode entregar quando você quiser. Eu conheço empresários que fizeram um pacto na sua família, por exemplo, de entregar 50% desse resultado para o reino, 30% desse resultado para o reino, 10%, 20%, 80%. Nós temos histórias das mais diversas espalhadas pelo mundo afora. A questão com Deus não é o percentual. Deus conhece o nosso coração. Se no seu coração você entrega 80% e ainda assim é ganancioso, então está errado. Se você entrega 10% e ainda assim o seu coração está mais focado na riqueza, no mamon, do que na generosidade, também está errado. De modo que ore você e sua família a respeito daquilo que Deus quer de vocês, qual o compromisso que Deus quer de vocês com relação àquele resultado que Ele permitiu que ficasse na sua mão. Aí você vai poder fazer esse discernimento. Olha, parte disso eu vou reinvestir no crescimento da empresa. Parte disso eu vou reservar para a nossa família. E parte disso eu vou investir em projetos do reino. Seja na igreja local, seja em missões, seja em ação social, seja nas diversas áreas onde eu queira influenciar o desenvolvimento do reino com aqueles recursos. Então, normalmente eu tenho orientado as famílias que eu acompanho, eu tenho orientado a fazer isso. Divida esse resultado em 3 partes. Uma parte para o negócio, uma parte para a família e uma parte para o reino. E dessa divisão, seja ela qual for o percentual que for, lá na empresa você vai pegar esse recurso, vai colocar uma parte para reserva, um fundo de reserva, vai pegar uma parte para crescimento. Lá nas reservas da família, você vai pegar uma parte para passear, para o lazer, para comprar uma casa nova, para ter um carro novo, para diversão, para ajudar outras pessoas, né? Talvez alguém da sua família passando por necessidade, você vai poder abençoar. Talvez outra família que você conhece, que você quer abençoar. E aquele recurso que você separou para o reino, você vai entregar lá na sua igreja local, ou lá no projeto que você escolheu, A, B, C ou D, ou você mesmo, como muitas empresas têm feito, vão abrir lá uma ONG, uma organização da sua própria família, da sua própria empresa, e a partir dali você vai fazer os projetos sociais e missionários que você entende, né, estejam alinhados com a sua visão. E em parceria com a sua igreja, em parceria com as juntas de missões, em parceria com os projetos missionários que foram, né, apresentados para você. Então, muitas empresas têm feito isso, criado suas próprias fundações, suas próprias associações, colocado esse recurso lá dentro e, a partir dessa organização, tem trabalhado em parceria com diversos projetos a partir da igreja local e das suas organizações com quem ele se relaciona. E essa tem sido uma maneira legal de fazer uma divisão do recurso que fica na sua mão para ser administrado, de modos então que eu creio firmemente que o empresário, o empreendedor, ele deve usar parte do recurso para investir em missões, para investir em projetos sociais. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Aí as estratégias podem ser as mais diversas, mas eu te desafio, né, e te incentivo a fazer isso, né? A quem sabe olhar para esse modelinho aí simples que eu estou dando, né? Uma parte para a empresa, uma parte para a família, uma parte
para o reino, e isso vai ser uma oportunidade incrível. Não se preocupe com o tanto de dinheiro. Mas Douglas, sobrou R$1.000 no final do mês. Divida essas 3 partes. Lembra da viúva pobre? 2 moedinhas. O som daquelas moedas retiniu nos ouvidos daqueles que estavam vendo. Por quê? Porque aquela oferta foi tudo que ela tinha. Então não se preocupe se o resultado da sua empresa é R$1.000, R$1 milhão ou R$1 bilhão. A pergunta de Deus para você e o ensinamento que nós temos na palavra de Deus é se aquilo que a gente separou para cada uma das partes vai ressoar como a oferta da viúva no coração de Deus. Muito bem, a próxima pergunta, Dongley, é quase que você meio que já respondeu, né? Que a pessoa perguntou assim, como gerir isso, né? Ou seja, o resultado, o resultado e tal. Como gerir isso com sabedoria, sem comprometer seus negócios, né? Legal, já passamos aí, né? Eu creio que essa receita é perfeita. Eu vou repetir aqui. Você tem sua receita bruta, você paga os seus impostos sobre as vendas e sobre a receita líquida. Depois da receita líquida, você tem os seus custos, aquilo que você coloca nos produtos ou serviços para vender. Aí dá um primeiro resultado. Desse resultado, você paga aquilo que a gente chama de despesa, escritório, luz, água, telefone, alguns funcionários. E sobra, então, o próximo resultado, que é o resultado operacional. Desse resultado, você paga os impostos sobre o resultado e sobra o que nós chamamos de lucro líquido. Então, depois de feito isso, e feito isso com muita disciplina, buscando reduzir os seus custos e tudo mais, vai sobrar o lucro líquido. Daquele lucro líquido, então, eu tenho recomendado que você divida em 3 partes. Uma parte para reinvestir na sua empresa, porque ela precisa continuar avançando. Uma parte para a sua família e para fazer, através da sua família, aquele impacto lá na sua família mais estendida, os domésticos da fé. E, por fim, ou por primeiro, né, essa sequência não é uma questão de prioridade, é só uma divisão, você separa o que você vai destinar para as coisas do reino. E esse valor que você vai destinar para as coisas do reino, você vai entregar. Tem gente que entrega tudo na igreja local, tem gente que entrega uma parte na igreja local, uma parte nos projetos missionários, em ação social. Tem gente que escolhe montar uma organização para, a partir dessa organização, fazer projetos em parceria com a igreja local, com missões ou com ações sociais, com projetos sociais. Tem alguma coisa de errado? Não vejo nada de errado, nenhum princípio errado quanto a isso. Você pode usar o caminho que você achar mais confortável, conveniente. Normalmente, até um determinado valor, as pessoas acabam entregando diretamente lá na igreja ou nos projetos que ela está diretamente envolvida. Quando o volume vai aumentando, normalmente essas organizações já são mais robustas, elas já têm um domínio um pouco melhor de outras ferramentas, né? Existem ferramentas mais sofisticadas para quem tem um resultado muito grande. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Fundo de Endowment. Esse Fundo de Endowment é uma legislação relativamente nova no Brasil, mas nos Estados Unidos é amplamente difundida, muito conhecida, aonde famílias empresárias pegam parte do seu resultado e colocam lá com um propósito naquele fundo, e aquele fundo gerencia a aplicação desses recursos naquilo que aquela família decidiu fazer. Então, dessa história surge, por exemplo, nos Estados Unidos, e muitos de nós não sabemos, se não todas, mas a grande maioria das universidades americanas, especialmente aquelas mais tradicionais, Harvard, Yale, Stanford, foram universidades criadas por ofertas dadas por empresários cristãos, famílias cristãs, que botaram dinheiro nesses fundos e construíram então, porque o coração deles estava inclinado a impactar através da educação, né? E assim vai. Então, tem muitas ferramentas e muitas maneiras de você que nos ouve, né, fazerem estratégias, caminhos para isso. Tem surgido no Brasil esse conceito do endowment. Eu faço parte do conselho de um fundo de endowment chamado Fundo Fonte, aqui no Brasil, e esse fundo ele
tem ajudado algumas organizações a colocar o recurso lá e esse fundo então fazer, né, a estratégia de gestão desses recursos. E assim, Welber, temos tantas e tantas e tantas alternativas, né? Se você é uma dessas pessoas que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, e você tem, né, um recurso, tem uma empresa que gera caixa, e você quer orientação, algum tipo de apoio, escreve para a gente aqui na Rede 316, o Welber vai receber aí sua mensagem, ele vai me transmitir, eu posso te ajudar, te orientar, te encaminhar para algum desses movimentos que podem abençoar a sua vida e te ajudar a dar direção, né, nesse caminho. Mas usando essa estrutura e essa divisão que eu tenho sugerido aí para muita gente, você vai com certeza começar muito bem. Com certeza vai dar um bom primeiro passo. Maravilha. Bom, 11h10, e esse então foi o de hoje, né? O nosso movimento Elo Empreendedorismo Conectado com Dongley Martins. Semana que vem, Dongley, já sabe o que vai ser tratado, não? Ô, meu amigo, eu tô ainda naquela situação em que tô reorganizando a agenda. Então, eu não vou anunciar aqui para não criar uma expectativa e de repente, né, acontecer alguma coisa lá. Estamos agora rediscutindo aí como é que a gente vai dar os próximos passos. Semana que vem eu vou estar em Campinas, então talvez eu não tenha a janela. Vamos ver o que Deus vai fazer. Nós estamos de fato aqui orando, pedindo ao Senhor direção de como nós vamos readequar esse novo momento aí. Certamente estaremos de alguma forma juntos, né? Você vai nos ouvir aí, seja através de uma eventual reprise, ou em nome de Jesus estaremos juntos aí pessoalmente. Eu toda semana tenho pedido ao Senhor que me dê essa oportunidade em meio a toda essa situação nova aí da agenda. Maravilha. Ô Dongley, obrigado, querido. Deus te abençoe, obrigado mesmo por, apesar de toda essa confusão, vamos dizer, boa, né? Uma boa confusão que tá aí, né? E você tentando gerir, né? Tentando administrar e tal, mas você tá se esforçando para poder estar aqui com a gente, né? Doando esse tempo aí pra gente, investindo na vida de tanta gente, eu tenho certeza que Deus te abençoe mais. E terça-feira esperamos te ver aqui mais uma vez aqui na rede, tá bom? E vamos orar por isso. O Senhor tem uma solução, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele tem essa solução, a gente só está buscando direção dele para entender como é que a gente resolve isso. Maravilha. Maravilha, meu amigo. Um abraço no coração aí, bom te encontrar aqui. Um abraço para os nossos ouvintes, né? Espalhados pelo mundo. Vai fazendo propaganda da Rede 316 aí. Não para, nós queremos chegar a 100 mil downloads. Essa é a meta da Rede 316, nós estamos ansiosos por chegar, uma ansiedade boa, não uma ansiedade ruim, mas uma ansiedade boa de chegar a essa marca para a glória de Deus. Amém. Dongley, boa semana, querido. Deus te abençoe e até terça, se Deus quiser. Valeu, meu amigo. Valeu, um abração. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.